Olá, meus amores! Olha a tia aqui novamente para gravar uma videoaula super bacana. Eu até estava comentando, se nós estivéssemos em sala de aula, eu adoro esse assunto. É um assunto pequenininho, mas um assunto que faz a gente pensar muito e agradecer muito por tudo que nós temos, principalmente por sermos perfeitos. Lembra que tia sempre comenta que tudo que Deus faz é muito bem planejado e muito bem pensado? Pois bem, e hoje a gente vem falar sobre algumas coisas que são diferentes, mas que a gente deve agradecer por elas também. Então, hoje o título do nosso assunto, que está lá no nosso livro de história, é Se Eu Fosse Você. E aí a gente vai tentar se colocar um pouquinho no lugar do outro, tá certo? E vamos tentar se colocar no lugar do outro como? Abram aí na página 60 e vamos dar uma olhadinha no que tem. Certo? A página 60 começa falando um pouquinho sobre, desde que a gente nasce, as semelhanças que a gente tem um com o outro. Se a gente parar para pensar, a gente tem, mãos, braços, pernas, corpo, cabeça, olho, tudo muito parecido. Mas ao mesmo tempo é muito diferente. Eu sei quem é Arthur, eu sei quem é Ramon, eu sei quem é Mona Lisa. Independente de ter algumas coisas que são iguais, a tia consegue identificar cada um, porque eles têm alguns pontos diferentes. São características que faz a gente, ser diferente um do outro. E são características que faz a gente pessoas especiais. Mas existem algumas pessoas que têm características bem diferentes. E a gente falou um pouquinho sobre algumas pessoas que têm por tempo temporário e por tempo permanente alguns problemas. Quando a gente falou de acessibilidade lá em ética, vocês lembram disso? E é isso que a gente vai falar um pouquinho também aqui em história. Algumas pessoas nascem e não conseguem andar. Já nascem sem conseguir andar. São as pessoas que a gente considera e chamamos de cadeirantes. E aí, o título do nosso assunto hoje diz: e se fosse você que não conseguisse andar? E aí, como seria? E se fosse você que não conseguisse enxergar? Fechem os olhos nesse momento. Tentem só ouvir a tia de olhinho fechado. É difícil, né? Tentar entender, tentar tocar no livro e não ver o que tem. Mas existe muita gente que não consegue enxergar. Mas que Deus é tão perfeito que faz com que o toque dele seja muito delicado e ele consiga sentir com o toque. Que ele consiga ouvir e entender pela voz da pessoa quem é. Entenderam? Por exemplo, as pessoas dizem muito que a voz de tia Érica e de tia Nery no telefone se parece. Fechem os olhos e pensem se parece realmente. Não se parece porque vocês conhecem tia Érica e tia Nery há bastante tempo. Mas se fosse há pouquinho tempo, vocês poderiam até confundir. Pensem no nosso professor de Libras. Nosso professor de Libras fala como a gente? Não, não é? Ele precisa usar as mãos para se comunicar. E aí o livro diz, e se fosse você que precisasse fazer isso? Usar as mãos para se comunicar? Para ele é super natural, porque ele nunca falou, ele nunca ouviu. Então, ele tem pessoas perto dele que sabem se comunicar. Tia Érica sabe se comunicar com ele. Vocês sabem se comunicar. Pedir para ir ao banheiro. Perguntar se pode falar. Dizer o nome de cada um de vocês a eles. Graças, às aulas de Libras, graças à língua brasileira de sinais. Mas e se não tivesse? Já imaginou como seria difícil? Então, o nosso assunto de hoje traz essa reflexão. E traz para a gente pensar, e se fosse eu? Mas se não for, que bom, Então, traz a gente um sentimento de gratidão a Deus por ser tão perfeito. Lembra quando a tia pede para vocês agradecerem pelo que tem na geladeira, pelo que tem no armário? Então, a partir de hoje, vocês vão incluir nos agradecimentos de vocês ser perfeito. Porque mesmo com qualquer coisa que vocês não gostem em vocês, acreditem, Deus fez vocês perfeitos, tá certo?
Terminando a página 661 e essa aula, que é a explicação, vocês vão responder a página 62, tirar uma foto bem bacana e mandar para a tia, tá certo? E pensem sempre, né? O outro podem ter diferença, mas eu tenho que respeitar as diferenças que ele tem. E eu tenho que ajudar também o outro, né, a conseguir os acessos às mesmas coisas que eu tenho, tá certo? Então fiquem aí com essa reflexão hoje. Amanhã, que é sexta-feira, a gente tem aula ao vivo novamente, tá bom? E tirem foto da atividade e mandem pra ti. Não esqueçam desse para poder marcar a presença de vocês. Um beijão e até amanhã.